a capacidade de aderir a praticamente qualquer superfície, de metal e plástico a vidro, a fita adesiva substituiu milhões de soldas e rebites na manufatura moderna. Tornou-se a solução ideal para fixações rápidas, leves e duradouras em diversos setores industriais em todo o mundo. A partir de grânulos de polipropileno fundido, o material é esticado e transformado em filmes finos, tratado com eletricidade de alta voltagem, recebe adesivo acrílico e é cortado em bilhões de pequenos rolinhos. Tudo para criar uma camada adesiva mais fina que um fio de cabelo, mas forte o suficiente para manter unido o mundo dos produtos. Junte-se a nós enquanto exploramos como se transforma fluxos de plástico quente em rolos de fita. O material silencioso que mantém em funcionamento as máquinas da produção moderna todos os dias. Para criar o que pode parecer um simples rolo de fita adesiva, o processo começa com um material conhecido por suas notáveis propriedades mecânicas. O polipropileno, um plástico leve e flexível que pode suportar tensão várias vezes superior ao polietileno comum. Toneladas de grânulos de resina são entregues à fábrica em recipientes selados para evitar contaminação por umidade, já que até mesmo o menor vestígio de água pode reduzir a nitidez e a integridade estrutural do filme. Antes da fusão, cada lote é seco a aproximadamente 110 graus Celsius, eliminando completamente a umidade e estabilizando as características dos polímeros. Em seguida, uma mistura precisa de aditivos é introduzida. Estabilizadores térmicos para resistir às temperaturas de produção que atingem 260 graus Celsius, agentes antiestáticos para prevenir o acúmulo de poeira e intensificadores de adesão que ajudam a cola a aderir firmemente à superfície do filme. A mistura ocorre dentro de um sistema fechado de alta velocidade, onde cada parâmetro, da duração à pressão interna, é constantemente monitorado por sensores. O resultado é uma mistura de polímeros uniforme e pura, pronta para a próxima etapa. Formar a película base transparente, a espinha dorsal de cada rolo de fita adesiva. Da mistura de polímero fundido, a resina quente é empurrada para dentro da cabeça circular da máquina de sopro de filme sob pressão extremamente alta. Dentro dela, o material é distribuído uniformemente ao redor da abertura da matriz, através de um divisor de fluxo em espiral que estabiliza o fluxo e evita desvios de espessura. Ao sair da matriz, o ar comprimido infla o tubo fundido por dentro, formando um cilindro fino e transparente conhecido como bolha de película. O tamanho dessa bolha é controlado com precisão pela pressão e volume do fluxo de ar para manter a espessura uniforme em toda a superfície. Durante a inflação, as cadeias de polímero são esticadas simultaneamente em duas direções, longitudinal e transversal, conferindo ao filme notável resistência à tração, excelente resistência ao impacto e deformação mínima durante o uso. Uma vez formada a bolha, um anel de resfriamento ao redor da matriz sopra ar frio uniformemente de todas as direções, reduzindo rapidamente a temperatura de mais de 230 graus Celsius para níveis seguros em apenas alguns segundos. Quando a bolha atinge tamanho e tensão estáveis, ela se move em direção à zona de achatamento, onde uma série de rolos de aço alinhados com precisão a guiam até frações de milímetro. Dois rolos opostos pressionam-se suavemente um contra o outro, colapsando a bolha em duas camadas planas e paralelas de filme. Este sistema de rolos não apenas enrola o filme, mas também estabiliza a superfície e distribui uniformemente a tensão em toda a largura do material. Cada rolo é aquecido ou resfriado localmente para manter temperatura constante, prevenindo encolhimento, adesão ou enrugamento da superfície. Uma diferença de temperatura de apenas alguns graus Celsius pode causar deformação ou reduzir a clareza. Quando passa pelos rolos finais, as camadas gêmeas permanecem levemente fundidas, formando uma folha de filme lisa, plana e cristalina. O material base completo para a próxima etapa de produção. Além do processo de sopro de filme, algumas fábricas utilizam tecnologia de filme fundido para produzir a camada base de plástico. Neste método, o polímero fundido não é inflado, mas prensado diretamente através de uma matriz plana com uma fenda estreita de apenas alguns décimos de milímetro de largura.
O fluxo contínuo de resina líquida se espalha uniformemente sobre a superfície de um rolo de resfriamento giratório de alta velocidade, formando uma película fina com espessura perfeitamente uniforme. Essa tecnologia permite maior precisão no controle da espessura e planicidade do filme, graças ao resfriamento imediato que ocorre quando o polímero entra em contato com o rolo de metal resfriado por água circulante a cerca de 15 a 20 graus Celsius. O resfriamento rápido congela a estrutura cristalina dos polímeros, criando uma superfície mais lisa, brilhante e opticamente mais transparente que o filme soprado. Comparado ao método de filme soprado, o filme fundido apresenta menos deformação, tornando-o ideal para fitas adesivas que exigem planicidade absoluta para revestimento ou impressão de logotipos. Algumas fábricas também integram múltiplas camadas de material dentro do mesmo processo, como revestimentos antiestáticos, reforços resistentes a rasgos ou intensificadores de adesão, combinando várias extrusoras operando simultaneamente para criar um filme multicamadas de apenas alguns décimos de milímetro de espessura. Graças à sua estabilidade e alta uniformidade, o processo de filme fundido tornou-se a escolha preferida para fitas adesivas de alta qualidade, onde cada centímetro de material deve manter tensão, espessura e resposta adesiva idênticas com precisão milimétrica. Uma vez que o filme foi formado, o material se move para a seção de revestimento, a etapa que dá à fita adesiva seu poder de aderência característico. O rolo de filme passa por um sistema de revestimento controlado com precisão, onde uma camada adesiva ultrafina de apenas alguns microns de espessura é distribuída uniformemente por toda a superfície. Dependendo do tipo de fita, o adesivo pode ser acrílico à base de água, conhecido por sua durabilidade, resistência ao calor e estabilidade ao envelhecimento, ou borracha sintética, que proporciona aderência instantânea e maior flexibilidade em diversos materiais. O adesivo é agitado continuamente dentro de um tanque de mistura selado para manter viscosidade consistente antes de passar pelos rolos de revestimento e uma lâmina de aço fina que regula a espessura da camada com precisão micrométrica. Após o revestimento, o filme passa por uma câmara de secagem aquecida, mantida entre 80 e 105 graus Celsius, onde solventes ou umidade são evaporados, deixando para trás uma camada adesiva clara, uniforme e firmemente aderida. Algumas fitas premium recebem dupla camada de revestimento. Uma camada base que fortalece a adesão ao filme e uma camada externa otimizada para desempenho durante a aplicação. À medida que o filme revestido sai da câmara de secagem, é resfriado e rebobinado em grandes rolos planos, brilhantes, lisos, secos e prontos para as etapas finais de acabamento. Enquanto a película adesiva está sendo revestida, outra linha de produção da fábrica é dedicada à preparação dos núcleos de papel, as estruturas cilíndricas que suportam cada rolo de fita. Embora possam parecer secundários, esses núcleos desempenham um papel fundamental na manutenção da estabilidade, tensão e planicidade durante o enrolamento em alta velocidade. Para produzi-los, fornecedores especializados utilizam papel craft de fibra longa, valorizado por sua resistência à compressão, resistência à umidade e estabilidade dimensional. O papel é primeiro enrolado em grandes rolos jumbo e depois passa por uma unidade de revestimento onde adesivo PVA, ou a base de amido, é aplicado uniformemente por um rolo de borracha em baixa velocidade, formando uma camada fina e consistente que garante forte adesão entre as folhas de papel. Em seguida, a máquina de enrolamento do núcleo alimenta as tiras revestidas em um mandril de aço posicionado em ângulo entre 30 e 45 graus. À medida que as camadas espiralam, os rolos de pressão aplicam aproximadamente 10 bar, comprimindo cada camada uniformemente para criar uma estrutura densa sem folgas. Um sensor servo sincroniza a rotação do mandril e a velocidade de alimentação de papel, garantindo que o padrão helicoidal permaneça perfeitamente alinhado. Quando a espessura desejada é atingida, lâminas de liga de carboneto são ativadas automaticamente, cortando o tubo em comprimentos pré-programados.
Ao longo do conjunto de corte, múltiplas lâminas finas dispostas em paralelo giram milhares de vezes por minuto, produzindo um leve chiado agudo enquanto cortam o papel craft. Sensores a laser monitoram continuamente a posição e a velocidade, garantindo que cada corte atinja uma precisão de frações de milímetro, de forma que cada núcleo mantenha exatamente a mesma largura. Os núcleos finalizados, então, rolam suavemente ao longo de rolos transportadores de aço inoxidável, onde sensores ópticos os contam um por um e interrompem automaticamente a linha assim que a quantidade predefinida é atingida. A partir daí, os núcleos deslizam e se depositam delicadamente em recipientes de coleta revestidos de borracha para evitar danos por impacto nas bordas recém-cortadas. Nesta etapa, trabalhadores realizam inspeções aleatórias para verificar circularidade e concentricidade antes de enviar todo o lote para a seção de enrolamento de filme, onde esses núcleos tornam-se os próprios centros de cada rolo de fita adesiva completo. Uma vez que os núcleos de papel foram concluídos e inspecionados, eles são transferidos para a linha de enrolamento da fita, onde a película revestida com adesivo é enrolada com precisão em torno de cada núcleo. Cada núcleo é montado, manualmente ou por braços robóticos, no eixo principal. Sensores de alinhamento a laser centralizam automaticamente o núcleo, garantindo perfeito alinhamento coaxial entre o tubo de papel e o filme adesivo. Do lado oposto, o rolo de filme revestido é colocado em um suporte de alimentação equipado com um sistema de freio eletromagnético que mantém a tensão constante durante todo o enrolamento. Se a tensão exceder 0,2 a 0,3 bar, o filme pode esticar e distorcer a superfície adesiva. Se for muito baixa, o enrolamento fica frouxo e propenso a descascar. Assim que a máquina inicia, um rolo de pressão de ar é acionado e pressiona levemente a película contra o núcleo, garantindo adesão uniforme à medida que a camada adesiva envolve. Enquanto isso, sensores de espessura monitoram cada rotação para manter uma sobreposição de camadas consistente do início ao fim, mantendo o desvio da borda abaixo de décimos de milímetro. As velocidades operacionais podem ultrapassar 90 metros por minuto. Mas graças ao controle sincronizado por servo entre os eixos principal e de alimentação, o sistema funciona de forma suave e precisa. Uma unidade de microjato de ar percorre o eixo de enrolamento continuamente, soprando jatos finos de ar para remover poeira microscópica ou bolhas de ar presas. Fator-chave para se obter uma fita perfeitamente transparente. Quando o rolo atinge o diâmetro programado, uma lâmina separadora automática corta o filme entre dois núcleos, e um rolo de selagem térmica suaviza e fixa a borda do filme. Cada rolo terminado é transferido cuidadosamente para uma esteira de recepção, enquanto um novo núcleo vazio é carregado em segundos, permitindo operação quase contínua. Antes de sair da estação, câmeras de inspeção óptica verificam a tensão de cada rolo, alinhamento de borda e adesão de superfície. Todos os dados são enviados diretamente para o sistema de controle central, garantindo que cada rolo de fita que sai da máquina atenda aos mais altos padrões mecânicos e visuais. Após cada rolo de filme ser concluído, ele se move para a área de inspeção automatizada, onde cada parâmetro é medido por sensores com precisão de frações de milímetro. Câmeras industriais de alta resolução escaneiam toda a superfície de cada rolo para detectar defeitos como desalinhamento de borda, enrolamento irregular ou poeira presa na camada adesiva. Sensores de compressão testam a firmeza do rolo, garantindo que a tensão permaneça distribuída uniformemente do núcleo à superfície. Qualquer desvio além da tolerância aceitável é sinalizado automaticamente e separado para rebobinagem ou reciclagem. Rolos compatíveis continuam para a etapa de dimensionamento e rotulagem, onde seu peso e largura são verificados antes que impressoras automáticas apliquem códigos de lote, datas de produção e tipo de adesivo. Algumas fábricas também adicionam códigos QR para rastreabilidade, permitindo que cada rolo seja rastreado ao longo de toda a cadeia de distribuição. Antes da embalagem, um rolo de pressão suave alisa a camada externa e libera ar residual.
Cada rolo é então embalado em filme termoencolhível de polietileno para protegê-lo da poeira, umidade e impacto mecânico durante o transporte. Braços robóticos de coleta e posicionamento empilham os rolos em caixas de papelão ou bandejas a granel, geralmente de 36 a 72 unidades, dependendo do tamanho, e as selam com a mesma fita adesiva, fechando o ciclo do seu próprio processo de produção. Uma vez que os paletes estejam completos, eles são envolvidos em filme stretch, etiquetados com códigos de barras e transferidos para a zona de despacho. Aqui, balanças automatizadas confirmam o peso da remessa antes que empilhadeiras robóticas os carreguem nos caminhões. Da linha de produção aos armazéns em todo o mundo, cada rolo de fita adesiva finalizado inicia sua jornada, atendendo indústrias dos setores de manufatura e embalagem à construção e logística. Quando o último palete de fita adesiva sai da linha de produção, a montante na cadeia de suprimentos, um novo ciclo começa. Os grânulos de polipropileno são criados mais uma vez a partir de petróleo e gás natural, marcando o início da próxima vida do material. A jornada começa dentro de um reator de polimerização, onde o propileno gasoso se combina com um catalisador Ziegler-Natta sob pressões em torno de 31 bar e temperaturas superiores a 150 graus Celsius. Aqui, as moléculas de propileno se ligam para formar longas cadeias poliméricas que produzem polipropileno, PP, um plástico premiado pela sua resistência à tração e resistência à umidade. Após a reação, a mistura de polímeros é resfriada e extrudada através de matrizes de aço para formar filamentos finos, que são então cortados em grânulos uniformes com cerca de 2,5 milímetros de comprimento. Um fluxo de ar frio mantém os grânulos separados e impede que grudem uns nos outros. Antes da embalagem, o material é seco a uma temperatura entre 100 e 110 graus Celsius para remover qualquer umidade residual, visto que mesmo quantidades mínimas de água podem causar defeitos durante o processo posterior de extrusão do filme. Cada saco de 25 kg de grânulos de PP é selado e enviado para fábricas de fita adesiva ao redor do mundo, onde o próximo capítulo começa. Como estes grânulos brutos de plástico são transformados em uma película fina e transparente que envolve todos os produtos industriais da era moderna. De grânulos de polipropileno aos rolos de fita adesiva que prendem o mundo industrial, esta jornada revela a engenhosidade humana em transformar matérias-primas em ferramentas essenciais da produção moderna. Cada rolo de fita adesiva é mais do que um produto. É o resultado de centenas de etapas complexas, onde química, engenharia e precisão operam em perfeita harmonia. Se você achou essa jornada fascinante, compartilhe nos comentários qual produto industrial você gostaria que o canal Fábrica Industrial explorasse a seguir. E não se esqueça de se inscrever para que você nunca perca as histórias de como o nosso mundo é feito, 1 centímetro de cada vez.